Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudcepou e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h15. E já sem perca de tempo, nós já estamos entrando na nossa temática: a justificação pela fé e paz com Deus. Ao relacionar essas bênçãos, Paulo cumpre dois propósitos. Em primeiro lugar, mostra como é maravilhoso ser cristão. Nossa justificação não é apenas uma garantia de que vamos para o céu. Por mais que emocionante seja essa ideia, mas também é a fonte das bênçãos, das tremendas bênçãos que desfrutamos aqui e agora. E o segundo propósito é garantir aos leitores, àqueles que leem, aos judeus, aos gentios, de que a justificação é duradoura. E aí os seus leitores, especialmente os judeus, provavelmente perguntariam: é possível essa experiência espiritual ser duradoura, uma vez que não exige obediência à lei? E quanto às provações e sofrimentos da vida? E quanto ao julgamento vindouro? Quando Deus nos declara ou nos declarou justo em Jesus Cristo, deu-nos muitas bênçãos espirituais para garantir que nós não precisamos nos preocupar, simplesmente acreditar. Meus irmãos em Cristo, diante desta breve introdução, nós já vamos buscar compreensão aqui do capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 11. Isso é, se nós conseguirmos, nós temos muitas riquezas aqui a ser explorada. Aqui no versículo 1 do capítulo 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Divino, eu gosto muito da versão literal do grego, que diz assim: havendo nós, pois, sido declarados justos em decorrência da fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica muito mais esclarecida, né? E essa versão literal do grego, ela traz uma aproximação máximo possível, né? E justamente quando diz sendo, pois, justificados, é o mesmo que sido declarados justos. Ou seja, é uma declaração. É como se fosse, pastor Divino, um nada consta de justo. Isso é, se houvesse um nada consta do tipo, né? Então, quando o Senhor nos declara justos, é mais ou menos isso aí. E o justo aqui, os justificados, quer dizer, tornar justo, ou como se deve ser, ou o estado aceitável por Deus. É mais ou menos isso aí, tornar-se justificados. E aí esses justificados aqui não é pela lei. E aqui entra o grande dilema dos judeus, que eles não compreendiam, porque o Antigo Testamento, o justificado era aquele que vivia os preceitos da lei. Justificados eram aqueles que prestavam sacrifício, eram os justos, né? E aí Paulo traz um novo panorama para a palavra justificados. E agora ele diz que nós somos justificados pela fé. Pela fé é que é essa convicção das verdades espirituais. Justificados pela fé. E aí essa justificação pela fé, pastor Divino, Paulo nos diz, temos ou nos traz paz com Deus. Interessante, pastor, eu disse que quem deveria correr atrás disso deveria ser o homem, né? Porque ele é que se tornou réu
Ele é que caiu em transgressão, em desobediência. Mas Deus é tão bom que ele viu que o homem não daria conta. Ele não daria conta de se redimir diante de Deus. Então, de graça, Deus propõe, cria um projeto que, da parte dele, é a declaração justificado, né? Da parte do homem é só um sentimento de acreditar. Se você acreditar em mim, eu te justifico. Quer dizer, pela fé, né? Então, você acredita no meu plano, no meu desejo, na minha vontade de te redimir, te voltar ao estado original. E é só isso que o homem tem que fazer. Crer, ter fé nele. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Então, não vem do homem mesmo. É um presente de Deus. Presente. Favor imerecido. Aleluia. Mas Deus quis dar, né? O senhor dizendo aí que, na sua fala, quando diz que o homem não suportaria ou não conseguiria arcar com esse compromisso, me faz recordar de Abraão, quando ele, naquele momento ali, que ele atalha os animais e espera a vinda de Deus para que ele juntamente ultrapassasse entre os animais, que era para fazer uma aliança, porque segundo o Jeremias capítulo 18, se eu não estou equivocado, ali era uma aliança, né? E a aliança teria que ser da dupla, teria que ser dos dois passarem juntos. E aí Deus, prevendo que Abraão não conseguiria arcar com a aliança, ser fiel com a aliança, Deus faz com que ele dorme. E quando ele dorme, Deus passa sozinho. Ou seja, o compromisso foi só de Deus para com o homem. A fidelidade foi só de Deus para com o homem. Há uma disposição muito grande de Deus em ajudar o ser humano, né? Ele ama muito essa criatura. Por exemplo, que Deus poderia falar assim: bom, eu vou usar dessa graça, dessa misericórdia, mas só com aqueles que gostam de mim, aqueles que me amam, não é? É amor por mim. Mas aí a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco e entregou seu filho até pelos inimigos. A questão de Deus não é se gosta ou não. A questão de Deus é se é ser humano, que é a coroa da criação, né? Sendo ser humano, o projeto de justificação alcança, se a pessoa simplesmente acreditar nele. E aí você olha para a vida de Abraão, e aí aqui Abraão não passa, Deus passa sozinho e fala assim: o pacto é meu para contigo. Eu vou te abençoar, vou te prosperar, vou te fazer grande. E aí Deus fala assim: eu vou te dar filho, vou te dar um filho, o filho da promessa. E aí Deus espera o tempo passar para que o corpo dele estivesse mortificado. Essa é a linguagem usada, né? Sem virilidade, sem suficiência para ter vida e gerar vida. E aí Deus cumpre promessa. E aí em toda a trajetória de Abraão, você não vai ver mérito dele. Você vai ver sempre Deus justificando, sempre Deus computando. Tudo isso porque ele acreditou em Deus. E aí os Hebreus dizem que uma das cartas diz que ele foi fortalecido dando glórias a Deus. Verdade. E aí quando a gente vai olhar o que é a glória, pastor, a glória é doxa. E a glória, ela tem a ver com opinião, com ponto de vista. E aí, quando a gente vê esse detalhe, aí você percebe que ele foi fortalecido quando ele via, não, Deus confia em mim, Deus me ama, Deus tem um ponto de vista positivo e ele disse que vai me abençoar. E aí nisso, ele foi fortalecido em cima daquilo que Deus pensava dele, acreditava nele. Isso para ele foi mais que suficiente, porque ele foi fortalecido dando glórias a Deus. Paulo diz que a esperança não traz confusão, né? Me lembro lá quando ele falando do arrebatamento, no final ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra.
E aí diz a Bíblia que essa esperança é como uma âncora, né? Aleluia. Firme, que nos firma, que nos segura firme, assim. Eu me lembro de você falando que Deus sozinho, eu me lembrei de Jesus, que também, a Bíblia diz que ele sozinho pisou o lagar, né? E no momento crucial mesmo, ele foi abandonado pelos discípulos, até pelo Pai, né? E ele, então, sozinho, ele consumou a eterna salvação. Vós não consegues velar comigo uma hora, né? Verdade. E aí na última hora ele fala, não, pode dormir, pode deixar comigo. Eu vou passar sozinho esse negócio. Aleluia, glória a Deus. E ele chegou a dizer que no momento lá da prisão dele, ele chegou a dizer, todos vocês vão me abandonar. Pedro, eu não. Ele disse, não, você vai até me negar. Então, aquilo ali era para se cumprir, né? Que ele teria que ser sozinho a causa da eterna salvação. Aleluia, aleluia. Para não dizer assim, não, a gente é salvo porque Jesus conseguiu, porque Pedro ajudou. Teve um méritozinho humano. Né? Jesus conseguiu porque João ajudou. Não, no momento todo mundo abandonou ele, ele foi sozinho. Glória a Deus, isso aqui é um amor infinito. Então, essa justificação pela fé nos traz paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, segundo Isaías, no capítulo 32, versículo 17, ele diz, e o efeito da justiça será paz. Isso aqui é uma regra, pastor Divino. Porque todas as vezes que nós vamos trazer para o nosso meio literal de vida, quando o sistema judiciário funciona, você percebe que há uma sensação de paz. E aí o profeta Isaías diz que o efeito, a causa da justiça será a paz. E o efeito da operação da justiça, olha só, e o efeito da operação da justiça será repouso. Ou seja, quando a justiça, quando esse ciclo funciona, mesmo no contexto físico, nós temos um repouso de fato. E ainda mais, pastor, quando nós vemos a justiça divina reinando sobre nós, aí de fato acontece como diz o salmista, né? Em paz eu me deito e logo durmo. E eu vejo também, pastor Eudes, se diz aqui que essa justificação nos traz paz com Deus, dá a entender que havia então uma guerra, uma inimizade antes, né? E a Bíblia diz que havia essa inimizade. Me lembro lá de Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estava observando hoje a Bíblia dizendo lá que a carne de Jesus abriu o caminho e o sangue de Jesus nos colocou lá no Santo dos Santos. Meu Deus. Até aproximou, né? Meu Deus. Eu me lembro de um pregador, eu vi pregando, ele disse que Jesus não morreu com os pés na terra e nem com a cabeça no céu. Ele morreu entre a terra e o céu. É como se ele pegasse a mão do homem, a mão de Deus e dissesse, eu estou reconciliando vocês dois. Meu Deus. E Deus aceitou, né? O Pai aceitou essa reconciliação. Glória a Deus. E aí o próprio Jesus nos fala dessa paz, pastor Divino. Lá em João 16:33 diz, tenho-vos dito isto para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu tenho vencido o mundo. Então, essa justificação pela fé nos traz paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E outro sentido de paz também em Jesus, irmãos, pastor Eudes, é quanto à consciência. Paulo disse que a consciência ou nos acusa ou nos defende. O homem sem Jesus, ele não tem como ter uma consciência de que está agradando a Deus, de que pode se aproximar de Deus, de comunhão com Deus, né? Mas quando Jesus perdoa os seus pecados e o justifica, então ele tem aquela comunhão, aquela consciência de comunhão com Deus, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e diz assim, você é filho de Deus. E aí é onde os nossos temores são cessados, né? Verdade. Glória a Deus. Ainda o próprio Paulo, falando lá em Efésios capítulo 2, versículo 14,
porque Ele é a nossa paz. Maravilha. É aquele havendo feito de ambos os povos um só povo, e havendo derrubado o muro intermediário da separação entre nós, entre judeus e gentios. Cristo. Cristo. E aí a gente entende bem quando ele diz: tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Interessante essa questão do muro, né? Porque se não derruba, como a gente podia crer se Jesus é judeu? Não é? Então, nessa comunidade, mesmo que o judeu não entenda isso, mas entre a comunidade do reino, que é a igreja, e os judeus, tem que ter paz. Não é? Tem que ter paz. Porque Paulo diz lá que essas coisas todas veio deles. O culto, a palavra, não é? Até o próprio Jesus, o Salvador, veio deles. Nós somos devedores. Então nós não podemos, nós temos uma dívida de gratidão e por isso não podemos ser separados deles. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, né? Serão prósperos aqueles que te amam. Aleluia. Então a igreja tem que ter esse amor a essa comunidade, que de lá veio todo esse conhecimento, essa facilidade de conhecimento das coisas de Deus, né? E toda esta herança, né? E aí, passando para o versículo 2 do capítulo 5 de Romanos, ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na versão literal, diz assim: por intermédio do qual também temos tido o acesso pela fé a esta graça, na qual temos estado firmes e nos estamos gloriando, apoiados sobre a esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Eu gosto dessa versão literal, que por mais que a gente não tenha um conhecimento mais avantajado ou avançado do grego, mas você consegue ter uma compreensão muito melhor. Muito melhor. Então, nós temos também, nós somos justificados e temos paz com Deus, e também, um outro ponto, um outro item, é que nós temos agora um acesso, nós temos uma entrada direta. E aí essa entrada aqui, meus irmãos, ela tem a ver com uma porta aberta, ela tem a ver com um movimento de acesso, tem a ver com uma aproximação de Deus. Tudo isso aqui, esse acesso nos dá. Esse primeiro versículo termina assim: em Jesus, né? Aí o segundo, através do qual, exatamente, através de Jesus, temos entrada a essa graça. Porque era isso que acreditavam os judeus, que a porta da graça era aberta só para eles, através da lei, né? A porta de Deus, das coisas de Deus, era aberta só para eles. E havia um ciúme tremendo. Eles: não, gentil não, gente, aqui não, aqui é nossa, a coisa aqui é nossa. Os cães não. Mas a Bíblia já dizia, o profeta já dizia que nele os gentios esperariam, não é? Quer dizer, um povo que não era povo tinha chamado pelo nome de Deus e Deus iria atender em Jesus, né? E como? Abrindo a porta da graça. Agora, de maneira que não há judeu, não há grego, não há bárbaro, mas todos aqueles que pela fé se aproximar dele têm entrada na graça, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, através de Jesus, nós temos esse acesso, nós temos esse livre acesso a Deus. E aí me faz recordar do sangue de Abel, que clamou tanto, né? Lá em Gênesis você percebe que Caim saiu perambulando, e aí lá até o versículo 3 ali você percebe que ele vem para próximo da porta do Éden. E aí em Hebreus, o escritor aos Hebreus dá essa ênfase do clamor do sangue de Abel. E aí alguém lá mais atrás dizia que esse clamor era por justiça. E aí a gente, estudando a Bíblia, passa a entender que nunca foi pedido
pedindo vingança. Nunca foi. Porque o sangue de Cristo fala mais alto do que o de Abel. Então, veja, se o de Abel clamou e Deus ouviu a ponto de trazer para pertinho do Éden, aí o sangue de Cristo clamou mais alto. Mas clamou por quê, pastor Divino? É porque o sangue de Abel levou até perto. Já o sangue de Cristo abriu um acesso livre. Aleluia. E esse mesmo paraíso que foi fechado para Adão, né? Foi aberto na cruz. E logo para quem, né? Aleluia. Podia ser assim, não, vou chamar um rabino, vou falar para ele, ó, você vai entrar comigo no paraíso. Ele atendeu ali um ladrão, um malfeitor, que coisa. não é? Que creu nele, ele disse, olha, o paraíso está sendo aberto hoje, você vai ser o primeiro a entrar. Que coisa. Nós estávamos agora há pouco conversando sobre esse assunto quanto à simplicidade. Tem muita gente que se perde por achar tão simples o evangelho. Aquele ladrão da cruz, ele não perdeu tempo não, pastor Divino. Ele não perdeu tempo não. Ele estava sendo penalizado pela vida pregressa, de uma vida criminal. Ele mesmo entende o porquê que ele estava lá. Mas ele não perdeu tempo, porque as pessoas hoje elas perdem um tempo se martirizando, se culpando pelo passado e culpam outros também pelo passado. E às vezes sentindo aquele complexo de autocomiseração. Não, eu não mereço. Eu sei que tem a salvação, mas eu não mereço. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Nem o bom merece. E aí esse ladrão, ele não perdeu tempo. Ele disse, ô mestre, lembra-te de mim quando entrares no reino. A única coisa que Deus não atendeu, o Senhor não atendeu foi esse detalhe aí, né? Eu penso que aquele ladrão, ele era semelhante a muitos hoje. Vive numa vida assim de pecado, mas está sempre lá dentro da igreja ouvindo. Eu penso que ele estava sempre na multidão ali perto de Jesus e ouviu Jesus falar do reino, falar tanta coisa, e ele foi gravando aquilo, mas chegou um momento que, peraí, eu ouvi ele falando isso, eu sei desse negócio do reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Engraçado esse detalhe, porque a plantação da carne ele colheu, né? Que foi a penalidade, pastor Divino. A vida pregressa dele levou à morte, porque o salário do pecado é morte. Mas na última hora ele falou assim, não, eu já estou pagando um preço alto pelo que eu fiz aqui. Eu não vou pagar daqui para frente, não. Daqui para frente eu quero é céu. Aleluia. Você tem que entender isso, amado ouvinte. Lembrei de um texto de Paulo, quando ele disse assim, juntos vós o meu espírito, entrega esse camarada a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito se salve. Olha só. Deixa essa carne apodrecer aí, não tem problema não, desde que ele alcance vida eterna. Glória a Deus. E aí o pastor Divino ele tem uma fala que bem interessante assim, ó. Deus não tem dó desse corpinho teu não. É porque ele é passageiro, o corpo é passageiro, né? E assim, bonito ou feio, sadio ou doente, ninguém leva vantagem, né? Todo mundo pega o mesmo rumo. A Bíblia diz, nada trouxemos para essa terra, e certo fica que nada levaremos. Eita, glória a Deus. Então nós temos um acesso livre a Deus. E esse acesso é por meio de Jesus. E aí, esse acesso é uma porta que Deus abriu. E aí a graça que nós já sabemos que é um favor imerecido, porque essa porta, esse acesso, ele é dado pela fé à graça, né? A esta graça, ou acesso à graça. E aí a graça que comumente nós conhecemos, que é o favor não merecido, mas que no grego ele traz também, ele nos diz que é aquilo que dá alegria, que dá deleite, doçura, charme, amabilidade, é muita coisa boa. Ou seja, esse acesso nos dá acesso a Deus, mas o nosso acesso é um acesso prazeroso. A graça de Deus nos traz com segurança, pastor, nos traz com alegria. Não é aquele anzol na boca que traz com dores.
né? Pode até vir com dor, mas vai viver dias de alegria. Interessante que a graça, às vezes a pessoa pensa assim, na graça eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar de qualquer maneira, mas não é assim. A graça, ela é mais severa do que a lei. O problema é que na graça, não é o problema. O bom da graça é que Jesus te chama a graça. Você aceita, ele te fortalece para cumprir com prazer, para obedecer com prazer. Não é como da lei. A pessoa errou, tendo uma ou duas testemunhas, ele era morto sem misericórdia. Mas a graça não. Ela te chama, você aceita, o Espírito Santo faz de você um templo, te fortalece para você poder cumpri-la com prazer. Ele vai te dar essa doçura, né? Verdade. No cumprimento. E aí João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Meus irmãos em Cristo, agora são 10h41, não saia daí, porque nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltaremos com mais Palavra de Deus. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Itsepou, e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h43. Nós estamos explorando uma temática maravilhosa, a justificação pela fé e paz com Deus. E aí aqui no versículo 2 do capítulo 5 de Romanos, nos diz que em Cristo nós somos justificados, nós temos paz com Deus, nós temos entrada pela fé à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. E aí, meu pastor, a esperança aqui, no grego, ela nos traz assim um significado bem interessante. E aí, é só no passado da leitura que a gente vai compreender, porque a esperança é uma expectativa do bem, mas também ela é uma expectativa do mal. A esperança, então ela tem os dois lados, né? Você pode esperar em Deus e pode também esperar as circunstâncias. E aí a gente, olhando para o modo literal, a gente vê muito essa esperança para um lado tenebroso, quando a crise está acirrada. Quando a crise está acirrada, você percebe que as pessoas atentam para as estatísticas. Quando as estatísticas falam que vai piorar, as pessoas elas passam a olhar com esse outro olhar, né? O olhar do medo, o olhar para o mal. Mas quando nós vivemos em Cristo, quando nós esperamos em Cristo, aí a nossa esperança ela muda. A nossa esperança ela tem foco. A nossa esperança ela tem olhar. A nossa esperança ela tem propósito. E aí é por isso que quando ele nos gloriamos na esperança, mas não é na esperança do medo, do mal, mas é na esperança da glória de Deus. Ou seja, quando nós já vimos que a glória aqui é um ponto de vista, que a glória aqui é uma opinião, e isso ele já diz que é o ponto de vista de Deus, da glória de Deus, a opinião de Deus, o que Deus pensa a meu favor. Então, quando ele diz, nos gloriamos na esperança exatamente desse ponto de vista, desta opinião de Deus ao meu respeito. E aí nós vamos entender esta opinião de Deus quando Paulo fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem que não tem Deus, ele é destituído desta opinião de Deus, ou na verdade ele nem existe na opinião de Deus, desta glória de Deus. E aí, meus irmãos, esta esperança que Paulo nos ensina, nos exorta, quando ele diz em Romanos 8, 17 e 18, se somos filhos, então também somos herdeiros. Olha aí, meu pastor, a esperança e a convicção daquilo que Deus já tem, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ou com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos
também da sua glória, sofrimento e a glória futura. Então veja, essa esperança, ela não é uma esperança às vezes sem sofrimento, pastor Divino. Verdade. Eu lembrei de um assunto aqui, pastor Eudes, dentro desse assunto aí, quando você disse que a glória tem a ver com a opinião de Deus, né? Quanto a nós. Por exemplo, assim, o que é palavra? Palavra é a expressão e o sentimento do que está na mente, não é? A expressão e o sentimento do que está na mente. Quando você expressa o que está na mente. Então, a palavra de Deus quer dizer o quê? A expressão da opinião de Deus a nosso respeito. É na palavra de Deus que nós sabemos que quando estamos errados, não estamos bem. Quer dizer, a opinião de Deus a nosso respeito não é boa. Mas é também na palavra que sabemos que quando estamos bem, podemos contar com Deus. Que é a opinião dele também, que você chama de glória, né? Que a opinião dele a nosso respeito é boa. Quer dizer, as coisas de Deus estão a nosso favor ou então contra nós. Me faz recordar de Jó, né? Você viste o meu servo Jó? Olha, é claro que lá é hebraico, mas eu estou pegando o grego e jogando para aquela situação. Veja a opinião formada de Deus a respeito de um humano, né? De um ser humano. Eita, qual será a opinião de Deus a meu respeito? Qual a opinião que Deus formou a seu respeito, prezado ouvinte? Qual será a opinião de Deus? Eu me lembro que Jesus falou assim, se alguém me confessar diante dos homens, não é? Eu vou confessá-lo diante do Pai, que está nos céus. Isso é maravilhoso. Eu terei uma opinião dele. Aleluia. Esse negócio é forte, pastor Divino. Verdade. E aí, aquele que me negar diante dos homens, eu não terei opinião ao seu respeito. E eu me lembrei de outro texto também, em que alguém chegando diante de Deus e ele dizendo, não vos conheço. Quer dizer, a opinião, porque na verdade, Deus nos sonda e nos conhece. Se identifica um homem pela fala, Deus nos identifica pelo que pensamos, pelo pensamento, né? Então, Deus sabe de nós muito mais do que nós mesmos. Então, ele tem a sua opinião sobre cada pessoa. Interessante que Deus nos vê através de Jesus, né? Através de Jesus. Se nós estamos em Cristo, ele vê o Filho. Exatamente. Filho. E aí é por isso que o ímpio, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque se não está no Filho, não tem conhecimento dele no céu. E se está em Cristo, não está em pecado. Se está em pecado, não está em Cristo, né? E se está em Cristo, está justificado. Eita, glória a Deus. Você estava vendo Aleluia. essa questão de justificado, pastor Eudes? Por exemplo, no tribunal humano tem um juiz e tem um júri, né? E tem um acusador. E o juiz, ele tem tanta autoridade que o júri todo pode condenar. Mas se ele quiser justificar, ele bate o martelo e inocenta. E pronto, e acabou. É assim que Deus fez, não é? Mesmo que o promotor está condenando, mas em Jesus ele bateu o martelo e justificou. Não está justo. Isso aí eu estou justificando ele, perdoando toda a dívida, né? Por que está perdoando? Porque o meu filho rasgou ela lá na cruz. Aleluia. Aleluia. Romanos 5:3. E não somente isto. Olha só, lembra dos passos que nós já passamos? Nós temos paz com Deus, nós temos acesso com Deus, nós temos esperança na glória de Deus. E aí ele disse, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa! Sabendo que a tribulação produz paciência. Na linguagem literal diz, e não somente isto, mas também nos estamos gloriando nas aflições, tendo sabido que as aflições
produz a paciência. E o que é a tal paciência? O que a tal paciência quer dizer? A paciência quer dizer estabilidade, constância, tolerância. É por isso que ela vai nos levar, pastor Divino, a um outro estágio. Porque, veja bem, se eu tenho paciência, ou seja, eu tenho estabilidade, eu sou uma pessoa estável, eu tenho uma constância, ou seja, eu tenho uma cadência na minha passada. Tem pessoas que hoje você encontra e está correndo a 1000 por hora, pastor Divino Bispo. Mas daqui 2 dias você encontra, ele está igual a lesma. Um desânimo total, pastor Divino. Ou seja, ele não tem constância, ele não tem cadência. E aí, se ele não tem a cadência, se ele não tem a estabilidade, se ele não tem a tolerância, porque tudo isso é a paciência, pastor Divino. Então, se ele não tem nada disso, também ele não pode passar a um outro estágio que é a experiência. E tudo isso, pastor Divino, são os estágios de provações. Eu vejo, pastor Eudes, assim, que servir a Deus é tão importante que tudo na vida passa a te conduzir a Deus. Eu estava lendo um pensamento de um grande homem de Deus, que ele falava que o soldado na guerra, o crente é como soldado na guerra, que ele chega com a perna quebrada, não é? Ele chega faltando um braço, ele chega faltando partes do corpo, mas ele chega como um soldado de Cristo, como vitorioso, né? Como vitorioso. Então eu vejo as tribulações, para aquele que não serve a Deus, as lutas, os problemas só servem para atormentar a vida. Mas para aquele que serve a Deus, essas situações nos servem para aproximar de Deus. É como se fosse uma escola de Deus. Desde que a palavra de Deus fala que ele prova a nossa fé como fogo prova o ouro, né? Aí voltamos à questão de Jó. Gente, que coisa gloriosa. Eu lembro que Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu-te para peneirar como peneira o trigo, mas eu roguei por ti. Eu até disse isso na igreja um dia: irmão, se você está sem luta, você nunca tem luta, e você diz, eu sou maravilhoso, Deus é maravilhoso comigo, eu não tenho problema nenhum. Não se alegra não, é porque sua fé está lá embaixo. Porque Jesus falou para Pedro: mas quando você se converter, confirma os irmãos. Quer dizer, quando você for crente de verdade, eu vou deixar. Porque essas provações vai redundar em glória e vai redundar também em purificação da sua vida, né? Eita, glória a Deus. Então, lembre-se disso, que a paciência, a estabilidade, a constância, a tolerância vai te levar a uma aprovação, a uma situação de aprovação. Porque, veja bem, pastor Divino, sei que hoje nós entendemos que às vezes a gente fala assim, mas é paciente o fulaninho, né? Por quê? Porque ele é lerdinho, né? É aquela pessoa, né? Então ele é paciente. Não é nesse sentido que nós estamos estudando aqui, viu? Paciência está falando já de um estágio de maturidade, que é uma pessoa, se ele tem dinheiro, ele é estável. Se ele está sem dinheiro, ele é estável. Aguentar sem exasperar, né? Tá doente, tá estável, tá com saúde, é a mesma estabilidade, hein? Eu lembro que o apóstolo diz assim: lembrai-vos da paciência de Jó, e depois observa qual o fim que Deus deu a ele. Para que mais estabilidade do que Jó? A ponta da mulher fala assim: maridinho querido, amaldiçoa esse teu Deus e morre, moço. Ele disse: mulher, meu Deus, uma estabilidade daquela, pastor. Ele nem chamou de doida aquela mulher. Falas como? Olha a situação. E depois a Bíblia diz: na paciência ganharei as vossas almas, né? Meu Deus, isso é profundo demais. Então vem ao versículo 4. E a paciência, a experiência. A experiência, pastor Divino, é teste,
é julgamento, é aprovação, é caráter aprovado. Que coisa! Então, se eu passar, se eu for estável, se eu tiver estabilidade, se eu tiver constância, eu serei aprovado. Porque a experiência já é o teste, já é o julgamento. O julgamento já é um veredito, pastor. E aí o julgamento aqui é um caráter aprovado. Então, se eu tenho estabilidade, se eu vivo a paciência, eu vou a um estágio de a experiência, que é o caráter aprovado. E a experiência, a esperança. Olha só, lembra que lá atrás nós vimos que a esperança tem a ver, tanto você esperar o mal, ter medo, como esperar em Deus? Então, aí quando ele volta aqui, que a paciência leva à experiência, que é a aprovação, e aí a aprovação leva novamente a esperança, porque agora você tem um objetivo firme. Passei no teste. Passei no teste. Agora eu vou esperar coisa boa. Agora, eu não sei se você está compreendendo, querido ouvinte, o cunho principal desta mensagem, porque, veja bem, tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz, pastor Divino, mas agora aqui você já percebe algo de cunho pessoal. Veja bem, nós temos paz com Deus, Jesus conquistou. Nós temos acesso com Deus, Jesus conquistou. Mas, quando nós chegamos aqui, claro que a graça de Deus nos ajuda nesses estágios, mas aí nós estamos em uma situação pessoal, porque não é coletivo isso aqui, pastor Divino. Não é coletivo, porque sou eu que tenho que ter a estabilidade, a paciência, porque quando se trata de testes, você não vai ver testes coletivos, pastor Divino. É interessante, irmãos, quando fala de provação, teste, exame, né? É sempre para mudar de nível. Né? Você faz uma prova final, se você passar naquela prova, você vai mudar de série, né? Então, as provações eu vejo também que ela é para mudar de nível espiritual, através da experiência, né? A experiência te muda de nível espiritual, porque aumenta a confiança. Eu sempre gosto de dizer, pastor Eudes, o que te garante que você vai vencer essa luta? É que você venceu todas as que passaram. A experiência que você tem com todas as que passaram, e você venceu todas, te dá suporte. Pô, não, essa que está vindo aí eu venço também. Essa aí vai ser mais uma. É a experiência, né? Essa aí vai ser mais uma. Então, meus irmãos em Cristo, nós já vamos chamar o intervalo, porque agora já são 11 horas, e você não sai daí porque nós vamos voltar agora com mais um detalhe aqui sobre o caráter cristão. E o caráter cristão, ele tem que ser aprovado mesmo, tem que ser provado para ser aprovado. Lembre-se disso, que Deus prova, mas também ele aprova. Isso é uma realidade. E nós não poderemos sermos reprovados desse negócio. Então vamos para o intervalo e vamos ouvir uma canção. Na sequência estaremos de volta. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudes Cepô e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 11h08. Quero mandar um grande abraço aqui para a irmã Érica Cibele, que sempre participa conosco, o presbítero Janson Eliésio, que está conosco, a minha esposa Josivânia, a irmã Divina, pastor Divino Bispo, a irmã Divina Santos. Ela está dizendo: paz do Senhor, meu pastor amado, pastor Divino Bispo Leandro. É sempre uma honra ouvi-lo ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmã Divina, lá da 32. O irmão Sandro Macione Mendes, ele diz: glória a Deus, sou de Pernambuco, vim para a igreja Assembleia de Deus com o pastor Ailton, estou aqui em Palmas há 1 ano, adorando e servindo a Deus na Nação Madureira. Essa rádio é uma bênção. Deus te abençoe, meu irmão Sandro.
Tem aqui também, pastor Eudes. Boa noite, na paz do Senhor. Estamos ligados no programa Bíblia em Foco, Benção Pura. Esse programa que é composto por homens ungidos para fazer a diferença. Marcos e Regiane. É o casal que é responsável pelo programa Interativo Cristão também. Paz do Senhor aí, casal 20. Amém. E tem sido uma bênção aquele programa, viu, pastor Divino? Bom demais. Então, voltando aqui para a nossa temática, que é justificado, a justificação pela fé e a paz com Deus. E aqui, voltando para o caráter cristão, que é a experiência, agora nós sabemos, pastor, que a experiência tem a ver com provação, com aprovado, né? Antes de você entrar nesse texto, eu posso ler um versículo? Opa! Olha que diz aqui, Hebreus 12, 14. Diz assim... Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não, é Tiago, capítulo 1, versículo 14. Irmão pastor Eudes. Ele diz assim, ó. Mas cada um é provado quando atraído, né? Não é esse texto. Continue aí que eu vou procurá-lo aqui. Então, é o 12, o pastor diz assim, olha, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Primeiro, é provado para receber alguma coisa de Deus. E Deus só faz isso àqueles que Ele ama. Aqueles que forem aprovados, né? Então, veja, nós fomos justificados por meio de Cristo. Mas essa justificação, pastor Divino, não nos isenta de tribulação. Não nos faz fugir das tribulações da vida. Porque o próprio Jesus disse que no mundo passais por aflições, ou tereis aflições. Veja bem que a tribulação, nós temos uma regrinha, uma sequência, né? Veja bem que a tribulação produz paciência, que a paciência é que nos faz ter a estabilidade, a tolerância, a cadência nas nossas passadas. E a paciência produz um caráter aprovado, que é a experiência. E a experiência produz esperança, a ponto de saber ver mesmo as dificuldades, saber esperar. E tudo isso vai nos gerar um caráter aprovado. E aí, estudando um pouquinho sobre a tribulação, pastor Divino, tribulação vem do latim, que é tribulum. Tribulum, no tempo de Paulo, o tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, usado para debulhar ou debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Então veja, ao passarmos por tribulações e dependemos da graça de Deus para isso, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar as palhas, pastor Divino. Então, o tal do tribulum é necessário para a vida do crente, para a vida das pessoas que almejam vencer. O que é o fruto, né? É o homem espiritual. E o que é a palha? O homem ímpio. Então Deus molda você lá do caráter ímpio para o caráter cristão, né? É necessária a tribulação, viu? Então, não queira fugir das tribulações, porque elas são necessárias. Então, vamos para o versículo 8, lá de Romanos, capítulo 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, em Cristo, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu pergunto, pastor Eudes, precisava o eterno Criador de todos, o Criador e sustentador de todas as coisas, precisaria dele
dele Deus provar para nós pecadores aqui o seu amor. Mas ele quis fazer isso. É forte esse negócio, né? Se a gente for tentar compreender, eu acho que é incompreensível, pastor Divino. É como disse Paulo, profundidade de sabedoria, de conhecimento, né? Muito profundidade as coisas de Deus. A gente vive, como disse Paulo lá, tateando, né? E aí o próprio Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 13, ele diz: não existe maior amor do que este, pastor Divino, de alguém dar a própria vida por causa de seus, ou dos seus amigos. Isso é incompreensível. Lá no versículo 9 nos diz, no capítulo 5 de Romanos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versão literal diz: portanto, muito mais, havendo nós sido agora declarados justos no seu sangue, seremos por meio dele, por meio de Cristo, salvos para longe da ira. Olha só a claridade que nos traz a versão literal. Na verdade, em suma, o que é que Deus queria com tudo isso, com todo esse projeto, com toda essa revelação desse grande amor, dessa bondade, dessa graça, dessa justificação? Te livrar lá no final da ira, do juízo dele mesmo, né? Para que o querido ouvinte entenda, nós temos alguns exemplos de pessoas, de nações que viveram a ira de Deus, né? O Egito que o diga, né? O Egito viveu esta ira de Deus. E não ficou muita coisa para contar a história, não. Nós temos ainda a geração de Noé, que viveram também esta ira. E de lá só foi salva a família de Noé. Só para que você entenda a magnitude do sacrifício de Cristo. Que foi tudo isso para nos declarar justos por meio do sangue de Cristo, para sermos salvos por meio de Cristo, para longe desta ira de Deus. Aí vem o texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quer escapar desta ira? Corra para Jesus. Não existe outro caminho para escapar, não existe outro escape que te faça se livrar das mãos do poderoso, muito menos da ira, a não ser que se esteja escondido em Cristo Jesus, porque aí nenhuma maldição te alcançará. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, portanto, havendo sido justificados pela fé, nós já lemos lá atrás, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Quer ter paz? Fuja da ira, desta ira vindoura, porque nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Pastor Divino, isso é muito profundo. Eu lembrei de um texto que você leu no início. Eu deito e logo pego no sono. Gente, como é bom. E como é horrível você deitar e ficar rolando para lá, para cá, a alma te cobrando, não é? Meu Deus. O espírito te cobrando, porque ele sabe para onde vão, que se você não consertar no corpo, o espírito diz assim: você vai para a condenação e vai me levar, mas que eu vou te fazer você sofrer, eu te faço. Meu Deus. Quer dizer, querendo despertar o corpo, né? Aí a Bíblia diz assim: não temeis aquele que mata o corpo, depois não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Olha só. Quem é esse? Quem é esse? Deus. Só Deus pode fazer isso. E foi exatamente nesse ponto aí que o ladrão da cruz foi esperto, né? Os romanos estavam matando o seu corpo. Mas, no que diz respeito dali para frente, daqui para frente, não vou pagar mais conta nenhuma, não. Lembra de mim, Jesus? Eu fico pensando, eles terminaram ali de matar aquele ladrão, de repente ele abre os olhos espirituais, acorda, não é? Eita Deus. Gente, aquele que tinha, como você disse, que a esperança também é para o lado mal, aquele que tinha a expectativa só de coisa ruim, de repente ele acorda no paraíso,
Mas quem fez isso? Aquele homem lá. Jesus. Salvo no gongo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Reconciliação, pastor Divino, é o mesmo que troca, ou negócio de cambistas, que troca de valores equivalentes. O que Deus fez? Trocou a morte pela vida. Tirou a morte e nos deu vida. Nós já estávamos destinados à morte. E aí o Senhor tira a morte e nos dá a vida. Isso aqui é reconciliação. É o filho traquino, pastor Divino, que ele tem certeza que vai apanhar. Ele tem certeza que não escapa de uma peia. Aí quando ele chega em casa, quando ele espera ver o pai com o cinto, ele espera ver o pai valente, aí o pai fala assim: não vou te bater, vou te dar um abraço. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui chama-se reconciliação, meus irmãos. Tudo isso Cristo conquistou por nós através da justificação pela fé e a paz com Deus. Uma das coisas que eu penso, pastor Eudes, que Deus viu no ser humano é que, na verdade, ele era réu, mas que ele também era vítima. Ele foi vítima de um sistema maldoso, malvado do diabo, né? E Deus, então, compadeceu, teve pena. Vou ajudar. Ele já prometeu lá a Adão, né? Que a criança nasceria e que esmagaria a cabeça desse malvado que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, né? É verdade. Meus irmãos em Cristo, nosso tempo acabou e agora nós vamos para uma outra etapa, que é a oração do milagre. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, que você esteja passando, chegou a hora de você tomar posse do seu milagre. Pastor Divino Bispo, por favor. Senhor nosso Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, Senhor Criador e sustentador de todas as coisas, eu oro ao Senhor e para orar, adentrar a Ti, eu tomo o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, porque diante desse nome se dobra todas as situações, se dobra todas as dificuldades, todos os problemas. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus e na força do Espírito Santo, Senhor, eu apresento a todos os nossos ouvintes do Bíblia em Foco desta noite. E se tem alguém, Senhor, doente, que o Senhor cure. Se tem alguém triste, que o Senhor alegra. Se tem alguém com dificuldade familiar, Deus, entra nessa situação. Se tem alguém nesse instante, Senhor, com dificuldade espiritual, com dificuldade para servir ao Senhor, fortalece e liberta, ó Deus. Deus, temos visto nesses dias um problema muito sério, que é o problema do câncer e também da dengue. Eu peço, Senhor, se tem algum ouvinte passando por alguma dessas situações, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que pode, o Senhor chama à existência o que não existe pelo seu povo. O Senhor nos ama e pelo seu sangue nos libertou e nos fez reis e sacerdotes. Atenda a nossa súplica, Senhor. E vá de encontro, Senhor, à necessidade, à carência de cada um. Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. Compadece do teu povo, socorre o teu povo, socorre a tua igreja. Todo aquele ouvinte, ó Deus, que está nesse momento, crendo no Senhor, que são justificados pela fé, eu peço, Senhor, que atenda e que a tua presença seja com cada um, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao término de mais uma edição do programa Bíblia em Foco. Amanhã quem vai estar aqui é o pastor Juraci, com a pré-aula da Escola Bíblica Dominical.
Você que é professor, você que é aluno, não pode perder, porque já é um subsídio para no domingo nós nos mergulharmos um pouco mais. E se Jesus não voltar, nós estaremos na segunda-feira trazendo mais edições do programa Bíblia em Foco. Mas se Jesus voltar, glória a Deus, nós não vamos estar aqui. Aleluia. Mas se ele não voltar e ele nos permitir, nós estaremos de volta amanhã, segunda-feira, e assim subsequentemente. Então, meus irmãos, pastor Divino, por favor, as considerações. Povo de Deus, que Deus dê a vocês uma noite muito abençoada, porque não esqueça que hoje é seu último dia, viu? O dia de amanhã não nos pertence. Mas se você acordar amanhã vivo, então você diga: Deus, vou aproveitar mais essa oportunidade que o Senhor me deu. E viva amanhã, então será seu último dia. Viva seu último dia para Deus. Tenha todos uma boa noite na paz do Senhor. Meus irmãos, um grande abraço. Aquele abraço.